Esse vídeo vai ser um pouco mais complicado do que normalmente é, e já é muito complicado de fazer vídeo, porque é uma coisa que eu gosto muito, que é falar sobre a moral, mas eu vou ter que generalizar muito, que é uma coisa que eu não gosto. E além do mais, como eu já tenho dito nos últimos vídeos, eu não tenho tanto tempo para estudar assim. Mas como é uma coisa que para mim já é habitual, dá para falar muito bem. Como está escrito aqui no título, eu vou comentar um pouco sobre o artigo do Hélio Schwartz, eu acho que é assim que diz mesmo, sobre que tem o título Por que eu torço para que o Bolsonaro morra. Não vou comentar isso inicialmente politicamente, eu vou falar literalmente sobre moral, sobre essa parte da filosofia. Filosofia, como a gente sabe, ela tem vários tipos de discussão. Ela tem a discussão ética sobre o que é belo, ela tem a discussão epistemológica sobre o que é verdade, ou na lógica mesmo, né? Esse tipo de questão é uma questão filosófica que é uma questão ética, que é o que é bom e o que é mal. E quando a gente pensa sobre a questão ética, pelo menos o autor a primeira pessoa que eu lembro é o Aristóteles. O Aristóteles ele tem um pensamento muito importante na questão ética e na questão moral, porque ele vai fundamentar muito do que até pensamentos opostos pensam. Então, para o Aristóteles, o que é bom? Bom, deixa eu olhar minha cola aqui. Bom é o que cumpre a sua finalidade. Então, um lápis bom, por exemplo, seria o lápis que escreve, ou a caneta que escreve. Porque a finalidade da caneta é escrever. Se a caneta escreve, ela é boa. Então, assim, esse é o resumo da ideia. E o ser humano, ele também tem uma finalidade. Essa finalidade é definida pela natureza da coisa. Da mesma forma que a natureza da caneta é escrever, a natureza do ser humano é buscar a felicidade e ser feliz. E essa natureza do ser humano, que busca a felicidade, que busca ser feliz, é uma natureza tanto racional quanto política. Então a gente sempre lembra da frase, né? O homem é um animal político e o que nos diferencia dos animais é a racionalidade. Esses são pensamentos presentes em Platão. E a natureza de buscar essa felicidade racional, segundo Aristóteles, eu vou tentar fazer bem corrido mesmo para tentar conseguir falar sobre tudo e chegar no final sobre o Bolsonaro, tá? Por isso que eu estou generalizando tanto e explicando tão pouco. Mas continuando correndo, essa felicidade racional de Aristóteles, ela é dividida em virtudes e vícios, sendo que a virtude é o equilíbrio daquilo tudo, do que é bom, e o vício seria o excesso ou a falta daquilo, como por exemplo a gula ser o excesso de comer e a anorexia ou a bulimia ser a falta disso, alguma coisa assim. Eu devia ter pensado no exemplo melhor, talvez. E a partir daqui a gente também entende que a política também tem uma natureza. O homem ele é um ser racional, ou seja, ele sabe o que é certo, o que é errado, porque ele pensa, e ele também é político. E a política tem a sua natureza. A natureza da política é buscar o bem comum, segundo Aristóteles. E quando ela consegue buscar o bem comum, ela é boa e justa, ou seja, ela cumpre a sua finalidade, e quando ela não é boa, não busca o bem comum, ela é má e injusta. Partindo daqui, a gente vai ter algumas teorias da moral, sendo que eu vou comentar só algumas aqui, que é o utilitarismo, o relativismo e o moral categórico. Antes disso, provavelmente você já deve ter ouvido falar, principalmente curso de direito é muito dito, sobre alguns dilemas de moral. Só que eu vou tirar a questão jurídica da questão e pensar só na questão moral mesmo da coisa. Que são os dilemas da caverna, do trem e do médico. A primeira questão do dilema é o dilema da caverna, são um grupo de pessoas ficam presos na caverna e acaba a comida, e eles decidem se devem matar um dos membros da pessoa, do grupo, para todo mundo não morrer de fome ou não. O outro dilema é o dilema do trem. Um trem ele está para matar 5 pessoas num trilho. Você pode desviar o trilho e matar apenas uma, ou pode não fazer nada e ele continuar matando 5. A maioria das pessoas dizem que puxaria o trilho para matar apenas uma.
Só que se colocado em outra circunstância de você tiver, por exemplo, que empurrar uma pessoa para salvar as cinco, a maioria das pessoas não empurraria a outra. Enfim. E o último dilema é o dilema do médico. Se uma pessoa está em estado grave e outras cinco estão em estados médios, é aceitável que provavelmente todo mundo diria que é mais aceitável você atender a pessoa que está em estado grave. Agora, se tem uma pessoa saudável e tem cinco precisando de órgãos que essa pessoa saudável poderia doar, seria moral matar essa pessoa saudável em nome das outras cinco? E aí tem essas três teorias da moral que respondem de alguma forma esses dilemas. Uma delas é o utilitarismo. O utilitarismo tem como o Bentham, o, o teórico deles, na teoria da moral. Ele é representado também por outros filósofos, como Stuart Mill, John Stuart Mill, e até um pouco Maquiavel também, na filosofia política. Um, e ele tem como principal pensamento que o que é o bom, que é a pergunta que a ética está fazendo, a resposta do utilitarismo é fazer o maior bem para o maior número de pessoas. E, e isso aí, às vezes, para mim, isso é um jeito problemático de ver as coisas, apesar que algumas das vezes a gente usa o utilitarismo como moralidade. Ele não está completamente certo, mas se usarmos ele de forma universal, a gente vai ter vários problemas de usar a violência, o mal, você atacar a liberdade para em detrimento de uma valorização de um grupo, por exemplo. Todos os tiranos que eu consigo pensar, tá? Não quer dizer que sejam todos mesmo. Todos os tiranos que eu consigo pensar têm um pensamento meio que utilitarista, que é a gente está fazendo esse mal, mas é para o seu bem. Algumas vezes isso é verdadeiro e algumas vezes isso funciona mesmo, mas não como pensamento universal. E por que que o pensamento do Hélio Schwartz, apesar dele ter trazido o utilitarismo no artigo dele, que vai estar o link aqui embaixo para você ler, por que que esse pensamento do autor não é um pensamento utilitarista filosoficamente falando? Porque, assim, filosoficamente, na teoria do Bentham, porque ele tem um problema disso, que é o princípio da certeza e incerteza. Você não poderia tomar uma atitude que seria aquela atitude mal para o bem maior, se você sem ter a certeza de que realmente aquilo traria um mal. Por exemplo, hoje em dia se brinca que se a gente tivesse uma viagem, uma máquina do tempo, provavelmente a gente voltaria no passado para, sei lá, matar o Hitler ou fazer alguma coisa assim. Isso seria justificável pelo que o Hitler fez. Mas hoje a gente tem certeza das coisas que o Hitler fez. E mesmo assim, isso tem algumas implicações morais quanto a isso. Mesmo a gente tendo a certeza. Mas para o utilitarismo, para você fazer esse bem, esse mal para um bem maior, você tem que ter a certeza de que aquilo realmente vai gerar um mal para maior número de pessoas. Ou seja, eu acho que é muito difícil um julgamento a partir do utilitarismo, porque ele sempre tem uma base de incerteza. E é esse o argumento um pouco do Schwartz que eu vou falar um pouco mais tarde. A moral categórico, que é o do Kant, e como eu gosto de falar do Kant, como o Kant é brilhante, eu não gosto de falar sobre moral kantiana, porque é um pouco do que eu não acredito. Acho ele muito generalista, porque ele fala que simplesmente a coisa certa a fazer é a coisa certa, sempre. Ah, o Kant ele é um pouco paladino, assim. Ele é um pouco o que deixa a gente puto com Jon Snow no Game of Thrones. Ele é o Kant com a moral categórica. Porque sempre o que ele vai falar é o certo, independente da consequência. Eu vou fazer isso aqui porque é o certo. Não porque isso vai me gerar um bem ou etc. Mas simplesmente por ser. Aqui atrás está a área, inclusive, que é muito melhor do que o Jon Snow. Então, sempre fazer o certo pelo certo e não o certo pela consequência que ele vai trazer. Eu poderia falar um pouco mais, mas eu não quero estender muito o vídeo. Mas o que eu quero dizer sobre o imperativo categórico, da moral categórica, né,
é que ele divide sobre universal e humanista. Ou seja, faça essa coisa, haja como se tudo que você estiver fazendo, todas as pessoas podem fazer. Ou seja, tipo assim, eu posso roubar uma bala aqui na Americanas, porque a Americanas ah, não vai ficar prejudicada por causa disso. Só que se todas. Trata essa regra como se fosse universal. Se todas as pessoas roubassem uma bala da Americana, a Americanas, por exemplo, provavelmente iria falir. E por final tem o relativismo. Só respondendo a pergunta do artigo, né, porque eu quero que o Bolsonaro morra e tal, para a moral categórica, ele não iria querer que o Bolsonaro morresse, porque simplesmente não é certo você desejar esse tipo de coisa. E aqui não é defesa do Bolsonaro, até porque ele é uma pessoa terrível, etc. Eu acho, pelo menos. E ele também já desejou a morte do Fernando Henrique Cardoso, a morte de mais 30 mil pessoas, a morte de comunistas. Ele é a favor de muitas mortes. Que ele deu em entrevista há um tempo atrás, ele já falou que queria que a Dilma morresse com câncer e etc. Então, assim, ele é longe de ser essa pessoa kantiana, paladina da justiça e etc. E, por último, da teoria moral, tem o pior de todos, um que eu não vou defender nem um pouco, que eu poderia atacar durante semanas, que é o relativismo. O relativismo, ele basicamente fala o que é o certo. O que é certo para você não é certo para mim. O certo é subjetivo. Ele não tem um fundamento filosófico que eu não consigo defender o relativismo. Eu não consigo expor o relativismo. Porque para mim o relativismo ele realmente carece de um racionalismo nele, sim. Então, mas eu só queria trazer ele aqui, eu acho que mais para bater do que para mostrar para vocês. Mas também é uma teoria da moral. Nesse caso, o relativista ele não poderia falar nem que o Hélio Schwartz está errado de desejar isso, porque afinal é o bem dele, nem que as pessoas. Não existe certo e errado para eles. O Nietzsche chega a falar sobre isso, que não existe bem e mal. Então, para o relativista, isso não é nem bem nem mal, depende. E eu detesto esse pensamento, tá? Mas só concluindo agora a questão do Bolsonaro, como eu já comecei a dizer, não é que você, pelo princípio da incerteza, você não tem como afirmar que matando o Bolsonaro ou o Bolsonaro morrendo, isso iria salvar mais vidas. Então, nem para o utilitarista isso tem uma lógica concreta no discurso. Digo além, estão dizendo que o Schwartz quer matar o Bolsonaro, e assim, eu entendo, mas não, ele nas palavras dele, ele fez esse joguinho de que eu torço para que ele morra, não que eu quero matar ele, mas eu torço para que ele morra de doença naturalmente, alguma coisa assim. Então ele meio que tenta tirar passar pano, mas meio que o que ele disse meio que não dá para passar pano. Como eu já disse, nem o utilitarismo apoiaria um pensamento desse, porque você não estaria poupando vidas de verdade, ou você estaria matando o Bolsonaro para, de forma incerta, poupar algumas vidas, ou você poderia, por exemplo, poupar o Bolsonaro para matar mais pessoas. Então, é um pensamento muito incerto, é uma filosofia de fé do artigo do Schwartz, que é eu vou matar o Bolsonaro para ver aí o que dá. Basicamente é isso. Eu quero matar, que ele morra, aliás, desculpa. Para o utilitarismo, então, essa frase não funciona. Para o moral categórica, essa frase também não funciona. E para o relativismo, bom, o relativismo depende. Então eu vou trazer para vocês aqui uma dica de leitura sobre moral, que é A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Compre a versão do Thomas Nelson, porque esse livro é lindíssimo, lindíssimo. No final, ele... Nossa, olha que livro maravilhoso. No final, ele traz algumas questões de moral e é fantástico. Leiam, porque a mente precisa de livros assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.